Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda e eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o processo de fabricação do nylon e das garrafas PET. Então vamos lá. Vou começar conversando um pouquinho sobre a introdução do nylon, né? Como que surgiu o nylon, de onde que ele veio? O criador do nylon, ele se chama Wallace Hupp. Então ele foi contratado por uma empresa para estudar as reações químicas de polímeros. O estudo ele terminou em 1927, onde surgiu uma substância chamada nylon, que iria substituir a seda, porque naquela época a seda tinha um preço muito elevado, então precisava entrar no mercado algo da mesma qualidade, no mesmo patamar, mas que substituísse essa matéria-prima que era mais cara. Essa matéria-prima, por curiosidade, foi batizada de nylon. O que é o nylon? O nylon é a junção entre Nova York e Londres, então se tornou a palavra nylon. Essa substância, hoje popularmente conhecida como nylon. Então, foram criados ali, né? Foram vários anos de estudo em cima dessas substâncias para entender como que seria aplicado, como que seria a utilização dele, chegando ali muito parecida na seda, que era o objetivo inicial. E aí eles chegaram no resultado que é o nylon. O nylon, ele foi conhecido como a primeira fibra sintética que era mais resistente que o aço, mais fino que uma teia de aranha e mais elástica do que qualquer fibra natural. Então foi uma grande revolução para a época ali, né? Essa descoberta foi um grande boom, digamos assim, que era uma matéria-prima mais barata, algo mais fácil de ser fabricado e que viria para concorrer diretamente com a seda, né? A gente consegue fazer roupas, enfim, era usado em roupas, em meias, conseguia concorrer diretamente com a seda com um custo de produção menor. Então, essa é a introdução de como que o nylon chegou aí no nosso mundo, né? Como que ele veio a ser conhecido. E também, não menos importante, vamos falar um pouquinho sobre a garrafa PET. Como que ela foi conhecida, né? Então, a garrafa PET, ela tem um nome chamado de tereflato de etileno, mais conhecido como PET. Ela iniciou sua trajetória na indústria têxtil também. A primeira amostra de resina foi desenvolvida pelos ingleses Wyford e Disco em 1941. Onde que surgiu o PET no caso, né? Ali na Segunda Guerra Mundial, teve bastante problemas com abastecimento. Então, vários setores ficaram desabastecidos devido à guerra. Entre eles, a indústria têxtil, que na época se baseava em fibras como algodão, linho, lã, entre outras. E aí, com a invenção desse polímero, que é o PET, foi criada fibras têxteis de poliéster, que até hoje a gente pode observar em diversos artigos de vestuário, cama, mesa, banho e indústrias como pneus e lonas. Então, foi uma matéria-prima que eles transformaram ali, né? Antes, por exemplo, eu fazia uma blusa de algodão, eu passei a fazer uma blusa com a substância PET. Então, eles acabaram driblando, digamos assim, várias questões da Segunda Guerra Mundial aí com desabastecimento e conseguiram continuar produzindo os produtos que eles tinham com mais tecnologia. E aí, falando um pouquinho sobre garrafa PET, né? As primeiras embalagens do PET surgiram lá nos Estados Unidos e depois na Europa. E a partir daí, a evolução tecnológica permitiu a construção de fábricas com capacidade que se multiplicavam a cada década, que é as nossas famosas garrafas PET que a gente vê por aí em larga escala, né? Então, é uma produção em larga escala. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o processo produtivo desses dois materiais que a gente está conversando. Começando aqui pelo nylon. O nylon, vou explicar para vocês um pouquinho aqui, vou ler e vou explicar. Então, como é que funciona? Tem dois métodos comuns de fabricação do nylon. Destes métodos, moléculas com grupo de ácido em cada fim são reagidas com moléculas contendo grupo de amida em cada fim também. O nylon, que é nomeado com a base do número de átomos de carbono separado em os dois grupos entre ácidos e amidas. Assim, temos o nylon 66. Este composto forma um sal, que é chamado sal de nylon. Este sal é seco e aquecido a vácuo para eliminar a água e formar polímeros. E aí, como é que funciona? A poliamida é manipulada depois de fria para que adquira propriedades desejadas para cada uso.
Após a polimeração, é feito o processo de aquecimento a uma certa temperatura para combinar as moléculas e formar uma substância fundida, que é colocada em uma fileira, separando o material em filamentos. Ou seja, a gente tem ali, no próximo slide eu vou mostrar para vocês, mas eu tenho um tubo de ensaio, onde eu coloco essas duas substâncias, e quando ela entra em contato ali com o ar, ela começa a gerar como se fosse uma gosminha, assim, no meio dela. E aí, se tu pegar 2 palitinhos, tu consegue pegar e ir girando ela, e fazendo em forma de bobina, né? Então, tu coloca ela em forma de bobina e vai virando vários filamentos. E aí, depois que vira esse filamento, você pode escolher se você quer usar ele trançado, ou se você quer derreter posteriormente, dependendo do tipo de fabricação que você vai seguir com esse nylon. Então, aqui no próximo slide, vou mostrar para vocês, ele é assim, ele funciona dessa forma. Tem um videozinho para mostrar como que ele é feito, né? Como que a gente consegue identificar isso no processo. Então, ele coloca essa substância, né, que é o amido ali, depois bota o carbono que eu falei anteriormente, vai despejando e percebam vocês que eles não se misturam ali, ó. E aí ele vai pegar a pinça, ele vai conseguir tirar essa gosminha e ir enrolando. Nesse momento, esse é o nylon. Tá vendo ali? Ele vai enrolando em forma de bobina e vai saindo ali como se fosse uma gosminha em forma de filamento. Então, esse é o procedimento, né? Esse que é o processo da criação do nylon. Vou mostrar aqui. E aí, onde que a gente pode utilizar ele, né? Então, a gente tem duas famílias, digamos assim. A gente tem o nylon 60, que é um termoplástico obtido a partir de poliamida, que é utilizado em diversas áreas da indústria mecânica, elétrica e química. Possui excelentes propriedades mecânicas, elétricas e térmicas e pode ser usado para substituir materiais como metais e estruturas em construção. Então, é muito utilizado pelo pessoal da civil aí, né? A gente pode utilizar ele em construção. E tem o nylon 6.6, que é um plástico de engenharia obtido com copoliamida. Possui boas propriedades físicas, químicas, mecânicas e elétricas, que permitem que ele possa ser usado como substituto ao bronze, latão, alumínio, ferro, entre outros. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Que o nylon é uma substância que ela pode ser extremamente rígida. Falando um pouquinho de fábrica, lá na fábrica que eu trabalho, a gente utiliza bastante o nylon e é bem parecido igual está nessa imagem aqui, bem semelhante. Então, a gente utiliza esse cara aqui em gabaritos para montar produtos, em estruturas. A gente utiliza ele também quando a gente faz uma máquina, cria uma automação. Algumas peças eles são provenientes desse nylon, né? Eles são exatamente como está aqui nessa imagem. Então, ela é bastante utilizada na indústria e é um ótimo substituto. E também é de fácil manuseio, tu consegue moldar ele da forma que tu quer de uma forma muito fácil. Então, né, com os ferramentas especiais, enfim, mas tu consegue trazer uma versatilidade para a utilização dele. Então, é extremamente utilizado na fábrica e é extremamente fácil também a utilização dele. Vale super a pena utilizar ele nas fábricas. Não menos importante, de novo, né? Vamos conversar um pouquinho também sobre o processo de produção da garrafa PET. A garrafa PET, para ela ficar no formato que a gente conhece, primeiro é feito um processo de pré-forma nela, que são esses tubos que vocês estão vendo na tela. Então, a boca dela ali, né, que é o gargalo, a boquinha dela ali que a gente conhece, ela já é predeterminada anteriormente. Então, eu vou falar se eu quero um de 47 milímetros, se eu quero de 30 milímetros, depende da minha necessidade. E aí é feita uma pré-forma num tubo parecido a um tubo de ensaio, sabe? É bem semelhante a um tubo de ensaio. Essa daqui é uma pré-forma necessária para depois a garrafa ter o formato que a gente conhece hoje. Então, ele pega aquelas partículas desse PET, transforma nessa pré-forma da garrafa PET, para depois vir para esse processo aqui. O que é esse processo? O negocinho ali que a gente viu, né? Essa pré-forma da garrafa PET, ela é aquecido para que o plástico fique mole, né? Para que ele consiga ser moldado. Depois, ele é inserido num molde.
esse molde ele vai ter o formato que eu escolher, né? Então eu tenho diversos tipos de moldes, eu tenho moldes maiores, moldes menores, moldes com estampas diferentes. Então eu determino qual que é o molde que eu quero colocar, coloco esse meu tubo de ensaio aqui nesse molde e sopro como se fosse um vento quente, sabe? É um soprão, assim, um soprador, que como o plástico já tá mole, ele estica nas paredes do molde e ele fica exatamente no formato que a gente precisa. E aí, então, ele entra o vento por aqui, fica no formato que a gente precisa, muito semelhante ao processo de injeção, e aí sai o molde pronto do jeito que a gente conhece, a garrafinha que a gente conhece. E agora falando um pouquinho sobre os principais produtores na indústria, né? Então a gente viu um pouquinho sobre o processo de fabricação, a gente viu de onde que surgiu o nylon e a garrafa PET, e agora a gente vai conversar como que isso está no mercado, né? Como que a gente está trabalhando com isso no mercado. O nylon, ele é usado bastante na indústria automotiva, indústria de aeronaves, indústria de eletrônica, eletrotécnica, indústria de vestuário, e tem uma demanda anual na Europa de 1 milhão de toneladas. Eles são produzidos todos pelas principais empresas químicas. Então, os maiores produtores da Europa eu reuni aqui para vocês. Então, a gente tem a Bast, tem a Lext, tem o Ridici, tem o Domo e tem o Grupo Azote. Então, eles ali têm os números, né? Produzem toneladas e toneladas de nylon a cada ano. E para que é usado o nylon, Fernanda? O nylon ele tem cerca de um mercado consumidor de 60 mil toneladas ano de fio de nylon. E aqui no Brasil, os estados que a gente tem o maior destaque é São Paulo e Santa Catarina. E em Santa Catarina, uma curiosidade, um dos maiores e principais escritórios da indústria têxtil fica em Blumenau, né? Então, Blumenau ela é bem conhecida pelas indústrias que ela tem, é bem conhecida pela indústria de roupas que tem lá, né? Quem nunca foi para Blumenau comprar roupa? Então, lá, eles têm um dos principais polos, né? Uma empresa chinesa que está lá, que é representada aqui. E as principais aplicações do fio de nylon são em vestuário de moda praia, piscina, fitness, lingeries, meias, esportes de alto rendimento e fitas elásticas. Então, quem faz academia sabe que é muito melhor eu usar uma leg, um top de nylon, né, com substância de nylon, do que um algodão da vida, né? Então, o nylon ele tem uma flexibilidade melhor, ele é leve, ele não é quente. Então, é muito bom e é muito utilizado e vem crescendo muito no mercado, né? Principalmente agora, quando a gente vai analisar o mercado, a gente sabe que essa área da saúde está crescendo muito, então tem muita gente fazendo personal, muita gente fazendo crossfit, a saúde está em alta. E quanto mais a saúde estiver em alta, isso é consequência, porque mais as pessoas vão comprar as roupas de academia, mais vão consumir o nylon, mais vai ser produzido e maior o custo agregado no produto. Então, quais são as propriedades físicas e mecânicas do nylon? Ele tem alta resistência ao desgaste, alta estabilidade térmica, excelente resistência e dureza, características significativas de amortecimento mecânico, boas propriedades de deslizamento e boa resistência química. Então, é um material muito utilizado, ele tem 1001 utilidades, digamos assim. A mais conhecida realmente é a parte de roupas, né? Mas, como eu falei para vocês, tem várias partes na indústria que a gente também utiliza e faz uma diferença danada ali na indústria. Quebra um galho, digamos assim, quebra um galhão nosso. E agora vamos conversar um pouquinho sobre os principais produtores da indústria de garrafa PET. As garrafas PET aqui no Brasil, elas são principalmente produzidas pela Indoma e o Alpec. Elas têm uma capacidade instalada de 1 milhão de toneladas por ano para um consumo de 692 mil toneladas. Então, eles consomem bastante garrafa PET, né? Então, a garrafa PET ela é muito utilizada para armazenamento de sucos, águas, refrigerantes, marcas famosas que a gente conhece, Coca-Cola, Guaraná, Fanta, todos esses produzem em longa escala, né? O longa escala tem muita demanda e toda hora o pessoal comprando garrafa PET. As garrafas PET, elas são recicláveis, porém, elas precisam ter o descarte adequado. E muita gente não faz esse descarte correto.
O que acarreta isso? O plástico da garrafa PET, ele demora longos anos para se decompor. E isso fica muitos anos na natureza. Então, se a gente não faz a correta separação do lixo, não coloca o lixo correto no lugar correto, esse material ele vai ficar no solo ali por longos anos até que ele consiga se decompor. Então, isso faz muito mal para o nosso meio ambiente. E falando um pouquinho de propriedades físicas e mecânicas da garrafa PET, o PET é uma sigla para polímero sintético politereflaterato de etileno. É um nome difícil. E pertence ao grupo de poliésteres. O PET também é conhecido pela sua leveza, transparência e resistência mecânica, química e baixo custo. Então, é muito mais barato eu produzir, né? Eu, por exemplo, eu sou dona de empresa e eu estou produzindo um suco com garrafa PET. É muito mais barato eu produzir com garrafa PET do que com garrafa de vidro, por exemplo. É muito mais fácil o manuseio também. É mais seguro, porque o vidro eu posso cair, alguém pode se machucar. Então, vai tudo acarretando ali, né? E hoje quem trabalha principalmente com líquidos escolhe sim a garrafa PET pelo custo-benefício. E a garrafa PET, o plástico PET é um dos mais consumidos no mundo, com grande destaque na fabricação de tecidos e embalagens plásticas. E de novo, o PET ele é 100% reciclável, mas se não for descartado corretamente, pode se tornar poluente persistente por causa dos longos anos que ele leva para se decompor. Então é isso, pessoal. A conclusão aqui que o nylon e a garrafa PET são materiais que revolucionaram a sociedade moderna, impactando diversas áreas como indústria têxtil, embalagem, até mesmo a medicina. O nylon, por exemplo, revolucionou a indústria têxtil ao ser utilizado na produção de tecidos mais resistentes e versáteis, enquanto a garrafa PET trouxe uma alternativa mais leve, segura e reciclável para o armazenamento de líquidos. Então, ambos os materiais, né, trouxeram uma tecnologia significativa e uma melhoria de qualidade na vida das pessoas, né? A gente só teve a ganhar com essas duas inovações que a gente viu agora. Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês as referências, né, onde a gente pegou esses artigos. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido também um pouquinho sobre a garrafa PET e o nylon. E qualquer dúvida, eu fico à disposição. Uma boa noite!